Glória a Deus, muito bom estarmos aqui mais uma vez, muito bom. Meus sogros retornaram rápido, né? Se eu soubesse que fosse ser tão rápido assim, eu já tinha me preparado melhor. Foi no susto. Glórias a Deus. O Senhor é bom, né? Realmente, assim, nós oramos, né? Aqui na quinta-feira, né? Anterior à cirurgia, orando para que os anjos operassem através das mãos dos médicos, né? E hoje, quando cheguei pela manhã na casa deles, eu falei, mas nem cortou, nem rasgou, como é que foi essa cirurgia? Foi, sei lá, via Bluetooth? Né? Aí são 2 pequenos cortes, e glórias a Deus ela está ali. Quer que coloque uma cadeira aí, só botar a perna? Não? Tranquilo? Irmãos, estava ali atrás durante o louvor com a minha filha e orando, sabe? Nós priorizamos as nossas crianças na casa do Senhor. E vou falar algo aqui, não tomem como pessoal, né? Mas para mim, mais vale eu investir hoje, né? Esse tempo na vida das minhas filhas, do que depois ter que gastar tempo tentando resgatá-las, né? Porque a palavra de Deus nos diz, ensina o caminho, né? Para o teu filho, para quando cheguem os maus dias, eles não venham se desviar deles, né? E se por acaso lá na frente elas escolherem outro caminho, a escolha é delas, mas não cairá sobre mim peso de culpa alguma. Agora, os pais que têm a oportunidade de trazerem seus filhos para a igreja e não o fazem, meu Deus, nós oramos para que a vida deles não seja peneirada por meio de seus filhos. Nós, nesse momento, Deus, nós queremos orar, Pai. Ó Deus, para que o Senhor traga, Deus, as crianças, traga, Senhor, a conscientização aos pais que são dessa igreja, aos pais, ó Deus, que não têm igreja, mas que passam por aqui e não estão levando seus filhos a lugar nenhum, Pai. Que eles se conscientizem, Pai, que a cada dia, Senhor, os tempos estão sendo maus e cruéis e cada vez mais sedutores, Pai. Em nome de Jesus, Pai, desperta, Senhor, os pais. Ó Deus, em nome de Jesus, envia o espírito de Elias, Pai, convertendo o coração dos pais aos filhos, para que haja um alinhamento, Deus, nesse tempo, em nome de Jesus. E isso é algo que às vezes me entristece. Eu vou abrir aqui para vocês. Me entristece mesmo, sabe? Porque minhas filhas me questionam: pai, onde estão as crianças? Pai, fulano vem, pai, ciclano vem. E na grande maioria das vezes são apenas as minhas filhas. E ai de mim, de um dia falar, não vou trazer mais minha filha, ou então assim, eu não vou ir na igreja hoje não, tá, irmãos? Eu vou ficar em casa. Tá bom, vou ficar em casa vendo, sei lá, Fantástico, Faustão, não sei, algo que de repente edifique mais do que a presença de Deus, né? Para alguns. Eu preciso entrar rasgando dessa forma, porque eu sei que algumas pessoas vão ver isso. Não sou de forçar ninguém a nada, até porque seria como eu pegar uma pérola preciosa que é Jesus Cristo e lançar a porcos. Preciso falar dessa forma. E lançar a porcos é fazer com que Jesus não vale de nada, e o que mais vale vai ser o meu poder de persuasão e influência na vida das pessoas. Mas a grande maioria já conhece a Cristo e preferem dar prioridades a outros momentos, a outras coisas. Não é que nós não devemos ter momentos com família, em família, mas é priorizarmos aquilo que realmente tem valor, né? Enfim, tinha que falar isso. Agora eu estou livre para pregar. Amém? Então, irmãos, hoje eu iria pregar sobre uma coisa. E durante a tarde, enquanto estava no banho, o Espírito Santo começou a falar outra coisa comigo.
E então eu decidi trazer uma outra mensagem. E eu creio que foi o Espírito Santo mesmo quem a direcionou, quem a liberou mesmo para as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Sabia que muitas vezes nós estamos focados, mais focados nas circunstâncias do que no propósito? Às vezes nós nos achamos sem dignidade, sem direito. O Senhor, Ele escolheu pecadores. Embora anjos quisessem fazer o que Deus escolheu que nós fizéssemos. Deus escolheu homens falhos. Se formos parar para pensar, Davi, ele foi de um servo a rei. Davi foi de um assassino a um homem segundo o coração de Deus. Da mesma forma, Moisés foi de um assassino a governador, a libertador, né? Ele foi de um assassino a governador. Tudo depende do posicionamento de cada um após as suas escolhas, que foram erradas ou foram certas. Não é que a gente deva basear nossas vidas nos nossos erros, mas os nossos erros sempre nos ensinam alguma coisa. Essa semana eu estava conversando com o apóstolo Gabriel, e ele falou assim: irmão, fiquemos em paz, porque Deus usa tudo para nos trazer um novo aprendizado. E muitas vezes nós estamos muito focados nas circunstâncias, não entendendo para onde Deus está querendo nos levar. Queria pedir para alguém ficar ali na Bíblia, ali, André, dá essa moral. E a palavra que o Senhor me deu hoje, nós podemos iniciar e começar a construir aqui um caminho, em João, no capítulo 4, no versículo 34. Glórias a Deus. João 4, versículo 34. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria o seguinte título: o que parece insignificante para a terra, revela o propósito do céu. Porque muitas vezes nós estamos focados nas circunstâncias, nos acontecimentos, mas não estamos focados no propósito que Deus está definindo por meio dessas circunstâncias e acontecimentos. Em João 4, versículo 34, diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês, não, só até aí. Amém. Glória a Deus. Jesus, ele fala aqui que a comida dele, ou seja, o que dava a ele prazer, o que dava a ele saciedade, era cumprir a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai, irmãos? Que ele morresse. Por algum momento, se formos analisar no Getsêmani, Jesus começou a olhar para as circunstâncias. Mas no final, ele entendeu que ele precisava focar no propósito. Até que então ele ora dizendo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E até chegarmos nesse lugar, irmãos, há um caminho a ser percorrido. Um caminho de dor,
Um caminho que às vezes pode parecer um caminho de abandono. Mas Jesus passou por esse caminho. E ele entendeu que todas as palavras que ele antes proferia, agora ele precisava vivê-las. Antes ele proferiu: a minha vontade, a minha comida, o que me dá prazer, o que mata a minha fome, é fazer a vontade daquele que me enviou. E de repente no Getsêmani, ele precisa viver essa palavra. E muitas vezes nós falamos algumas coisas, e o Espírito nos prova naquilo que falamos. E são os momentos em que nós começamos a focar nas circunstâncias e começamos a esquecer o propósito. Em Mateus, no capítulo 12, é assim, irmãos, eu começo sempre do final, né? Capítulo 12, versículo 50, que diz assim: pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esses dias eu estava pensando um pouco, né, sobre isso. Jesus, ele disse certa vez que aquele que não abandonar pai e mãe por minha causa, não é digno de mim. E às vezes nós ficamos presos, né? Porque na sociedade comum, né? Nos pensamentos comuns, deixar pai e mãe, hoje em dia é algo, né? Cara, que é mal para as pessoas. É algo que acaba se tornando insignificante. Parece ser insignificante para muitas pessoas, esse negócio de abandonar pai e mãe. Né? Não tem sentido, não tem significado algum deixar pai e mãe. Mas para o reino tem. Mas isso não quer dizer que você irá deixar de honrá-los, irá deixar de estar com eles. Mas é entender que se o propósito é como o de Abraão, né? Sai e vai, é sair e ir. Não é questão de deixar de honrá-los, deixar de amá-los, mas é porque às vezes você precisa ir. E isso aconteceu comigo. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, sabia? Porque eu saí da casa dos meus pais em 2005 e nunca mais voltei. Eu saí para trabalhar. Só que no meio do meu trabalho, como aconteceu com Mateus, Jesus falou: agora você vem e me segue, cara. Acabou. E eu não voltei mais. Vou às vezes, tenho um tempo com eles, volto. Mas a minha prioridade hoje somos eu, minha esposa, minhas filhas e o reino. Vamos os meus sogros às vezes, né? Estamos aqui juntos, reunidos. Não deixamos de honrá-los. Mas existem momentos que aquilo que para algumas pessoas não tem significado nenhum, é o que irá manifestar o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque, irmãos, sinceramente, eu fico pensando às vezes, se eu tivesse permanecido onde eu estava, será que hoje minha vida seria melhor? Seria pior? Será que eu estaria vivendo o que estou vivendo hoje? Será que de fato eu teria entrado nesse propósito? Ou será que eu teria ficado apenas nas circunstâncias?
E aí esse versículo hoje me veio à mente. Que todo aquele que faz a vontade do Pai, Jesus fala, esse é meu irmão, glória a Deus. Essa é minha irmã, glória a Deus. Essa é minha mãe. É a minha família. A obediência é o melhor caminho, mesmo que pareça loucura. Porque para muitos pode parecer loucura, irmãos, esse negócio. Como Abraão. Do nada Deus fala assim, Abraão, sai daí. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai, apenas vai. De repente todo mundo deve ter ficado assim, cara, que troço doido, né? Só que Deus precisou fazer, né? Colocar essa transição diante dele para que ele fosse de caldeu a pai das nações. De caldeu a judeu. Deus mudou a nacionalidade, Deus mudou a identidade, Deus mudou o destino, Deus estabeleceu um propósito para a vida de Abraão. E muitas vezes nós não seguimos o exemplo de Abraão e ficamos olhando para as circunstâncias. Estou falando aqui para vocês saírem da casa dos seus pais e irem embora, não. Mas vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Portanto, deixará o homem e a mulher, pai e mãe, se unirá a sua esposa, ao seu marido, e os dois serão... Isso já é, cara, um estabelecimento de propósito, um momento de transição. Uma hora não tem jeito, vai ter que ir. A não ser que Deus tenha colocado um espinho na sua carne e falado assim, minha graça te basta. Você vai viver agora como Paulo, casado apenas com Cristo, mas mesmo assim vai seguir o propósito. Em Êxodo, mesmo que pareça loucura, o melhor caminho é obedecer. Em Êxodo, no capítulo 15, versículo 22, vamos ler até o 26. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Às vezes nós precisamos chegar num lugar do extremo, para que então Deus fale, olha, agora é hora de vocês começarem a seguir o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo para a vida de vocês, e parar de focar nas circunstâncias, porque todos ali focaram em quê? Circunstâncias. Se formos analisar a vida do povo de Israel no deserto, nós vamos ver que o tempo todo eles estão focados nas circunstâncias. Caramba, Moisés, saímos do Egito para passar fome aqui no deserto? Aí Deus vai e manda maná do céu. Caramba, Moisés, saímos lá do Egito para ficar com sede aqui no deserto? E Deus faz a água sair da rocha. Chegam em Mara, depois de 3 dias de caminhada no deserto, morrendo de sede. Chegaram lá, encontraram um lago, um rio, sei lá o que. Só que a água era amarga. Era igual a água lá da Argentina. Meu Deus. Mas Moisés foi para onde?
Ele foi para as circunstâncias? Não, ele foi para o Getsemane. Deus, e agora? O povo está com sede. E agora, Deus? Ele correu para aquele que era o dissipador de circunstâncias e o manifestador de propósitos. Ele correu para Deus. E quando chega lá, Deus fala com ele: Moisés, olha lá. O quê? O arbusto. Pega ele e joga nas águas, Moisés. Tem significado isso? Tem sentido, irmãos? O que era improvável fez o milagre. Não tinha sentido. Alguns estudiosos vão buscando, que aquele arbusto tinha isso, isso e isso, que quando entrou em contato com a água, absorveu toda a salinidade da água, que não sei o quê. O fato é que algo improvável manifestou um milagre. Simplesmente por quê? Obediência. Simplesmente pela obediência. Só que preste atenção no que eu vou te dizer. Pode ser que muitos ao seu redor não vejam o propósito, apenas as circunstâncias. Pode ser que você tenha sido sacado, tenha saído das circunstâncias e começou a focar no propósito. E as pessoas que estão ao seu redor não. Quer ver um negócio? Quando eu comecei a fazer aula de violão, trabalhei pra caramba para comprar meu primeiro violão, cara. Aí a igreja pagou lá os 2 primeiros meses, e depois eu tive que ir pagando o restante das aulas. Irmão, tem um pastor que sabe tocar instrumento e gosta de ensinar um pouco, até é bom demais, porque eu não tive isso não. Uma das primeiras frases que eu ouvi, ok? Foi o seguinte: será que isso aí vai te render algum dinheiro? Porque muitas vezes os que estão ao nosso redor estão focados nas circunstâncias. Mas não desanime por causa deles. Continue. Hoje eu vivo do que músicos me pagam. A minha casa é sustentada por isso. Lá atrás, Deus já estava vendo hoje. Ele vai começar aprendendo a tocar um violãozinho. Tudo para mim, né? Vai estar me adorando. Daqui a pouco ele vai pegar esses demônios, desses CD que tem na estante dele, vai jogar tudo fora. Vai pegar a música dele, vai dar só para mim. E eu vou trazer até ele servos meus, levitas, adoradores. Trarei também músicos seculares. Trarei também aqueles que tocam nos centros, em outras religiões, em outras seitas, para servirem a Ele. E é isso. Hoje eu atendo uma diversidade de músicos, irmãos, de todas as características e crenças. E é o que sustenta a minha casa. Mas a única coisa que eu queria era aprender a tocar, para tocar para o Senhor. Se eu tivesse de repente pensando, não, vou aprender a tocar para ganhar dinheiro com isso, pode ser que não tivesse acontecido. E depois que eu comecei então, cara, direto mesmo, e Deus foi me dando um pouquinho de dom, né, para cantar e tudo. Eu ia entrando dentro do meu quarto, ia para o banheiro e ali ficava adorando o Senhor horas, 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 horas. E muitas vezes eu adorando ao Senhor, eu falava: Deus, faça de mim, Senhor, um profeta teu nessa terra. Faça de mim, Senhor, a tua vontade.
Senhor, eu estou vendo o propósito que o Senhor tem para a minha vida lá na frente. Me ajude a continuar a caminhada, enquanto tudo e todos ao meu redor estavam focados nas circunstâncias presentes. Eu estava almejando o propósito de Deus. Pode ser também que a maioria murmure, assim como fizeram com Moisés. Começaram a reclamar: Moisés, quero água, não tem água. Saímos lá do Egito para chegar aqui e morrer de sede. Cadê a água, Moisés? Que Deus é esse? Pode ser que a maioria murmure, mas siga firme, crendo, mesmo que tudo pareça desfavorável. Siga firme, crendo. Siga firme, crendo. Siga firme, crendo. Não foque nas circunstâncias, mas foque no propósito. Nós temos um propósito, irmãos. Quando fomos lá para o alto, na verdade, quando tudo começou a queimar, poucos acreditaram. E isso é algo que tem me marcado muito, desde a conferência profética. Porque Deus usou alguém para falar. Muitos não acreditaram, mas você acreditou, e isso basta. Não foque nas circunstâncias. Mesmo que muitos digam, não é isso. Ou digam, não é o tempo ainda. Ou digam, não, vai fazer outra coisa. Ainda que muitos estejam focados nas circunstâncias ou murmurando, continue crendo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Caminhe em direção ao que Deus falou. Mesmo que muitos digam, saímos lá do Egito para passar sede aqui. Mesmo que muitos não entendam, mesmo que muitos não acreditem, creia. Há um propósito na sua vida, há um propósito na minha vida. Mas para chegarmos e alcançarmos Ele, irmãos, nós precisamos abrir mão de tudo. E pode ser que em alguns momentos seja dos conceitos das nossas famílias. Conceitos que digo de incredulidade. Às vezes vamos precisar romper mesmo, cortar o cordão umbilical para vivermos o que Deus está estabelecendo para as nossas vidas. Deixa eu voltar para cá. Então, mesmo que pareça desfavorável, continue crendo. Continue crendo. Mesmo que só tenham águas amargas, Deus sempre tem um arbusto para nos revelar. Está vindo uma irmãzinha rosa lá toda chique lá. Andando lá embaixo. Continue crendo, irmãos. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Você pode ter sido levado de governador a pastor de ovelhas, como Moisés foi, de alguém que tinha tudo para aquele que dependia do outro agora. Mas foi nesse processo que ele aprendeu a depender de Deus em tudo. Lembra o que falei domingo passado? A cada dia que passa, Deus tem me mostrado que eu posso depender dEle. A cada dia que passa, Deus está mostrando, cara, você pode depender de mim. Acredite, confie. Ei, Sara, paz. Não desista, não foque nas circunstâncias, foque no propósito, cara. Essa semana eu assisti novamente, eu estava lá trabalhando, fazendo os instrumentos lá de uma igreja, e estava lá correndo no YouTube, assistindo algumas coisas lá daquele casal, né? Casal Hunter, e de repente apareceu na minha linha do tempo aquele vídeo, né? Ministérios fracassados, e eu deixei rolar e fui assistindo. E cara, como eu me vi ali, como eu me vi ali, eu falei, Jesus eterno. E essa semana, irmãos, foi uma semana que os meus, como é que eu vou dizer? Os meus nervos, não sei, eu estava de
diferente. Essa semana foi uma semana que eu, não sei, estava diferente. Recebendo contra-ataques nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E como eu me vi ali. E hoje, enquanto estava tomando banho, eu me lembrei desse vídeo, daquele momento que eu estava ali. Eu falei, cara, glórias a Deus que eu não estou focando nas circunstâncias, mas no propósito. E Deus tem um propósito com a nossa igreja, cara. E eu não posso descartar a hipótese também daquilo que tenho orado, que se for para nós crescermos e perdermos a essência, que a gente permaneça como está. E vou entender. Deus tem um propósito com a nossa igreja. O Alex falou aqui, né? Cara, que bênção, né? A nossa igreja tem talentos. Tem, cara. Sabe por quê? Que falei no domingo passado. O envio não vai ser apenas comigo, com a pastora. Daqui a pouco vocês vão estar indo também a outras igrejas, a outras cidades, a outros estados, a outras nações. Deus está forjando, cara. Pastor Marcelo na conferência falou que aqui era um celeiro. E o apóstolo Gabriel falou isso também, lá no alto, que nossa igreja é um celeiro para as nações. Eu agora estou num desafio. A menina lá da Argentina que me emprestou o teclado para eu usar, quer aprender comigo. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Eu não sei ensinar nem o pessoal aqui pessoalmente. É Deus, irmão. Eu vou te falar um negócio que aconteceu com Nathalie, o que está acontecendo com Sara, com João. É milagre, cara, é Deus. Só sou um canal, toma. Eu passo algumas coisas e eles vão fluindo. Os que querem vão acontecendo, Deus vai liberando. Deus está preparando a vida de vocês, cara. Não é para o ministério às margens do rio, mas é para o reino. E sabe, quando tiver lá velhinho mesmo, jubilado já, com meus cento e poucos anos, andando de bicicleta aí pelas estradas ainda, firme, forte. É isso aí. A cada idade que eu vou avançando, são velocidades mais altas que eu vou percorrer. Eu vou estar vendo vocês mandando mensagem, ou vendo um post de vocês nas nações, em outros lugares, em escolas. O Maurício do Atade já falou comigo para eu ver, de repente abril, está dando aula lá novamente. Eles estão voltando às atividades da escola de missões. Tem o propósito da escola de missões, né? Do pessoal da Argentina. Aí agora estamos também voltando a uma comunhão com o pastor de Petrópolis, né, amor? Que Deus colocou no nosso caminho há 10 anos atrás. E nós então nos encontramos lá na Argentina. E tem algumas coisas acontecendo. Daqui a pouco vai estar surgindo outras coisas. Focar no propósito, cara. Não nas circunstâncias. O que nós estamos vivendo é mais poderoso do que as circunstâncias. E vocês fazem parte disso. Mesmo que tudo pareça desfavorável. Foque no propósito e continue. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Daqui a pouco nós não vamos estar aqui sempre. Daqui a pouco está André e Julie indo. Daqui a pouco está a Sara indo também. Daqui a pouco estão minhas filhas indo, cara. E alguns vão olhar e vão falar assim, ué, mas não, isso não acontece da noite para o dia. É porque não viram os processos no oculto. É porque não caminharam e não acompanharam os processos que Deus fez, cara. Quando o povo viu Moisés no deserto, não viram os processos que Deus tratou com ele, cara, após ele ter saído do Egito. O primeiro processo que Moisés teve que passar foi escolher, ou permanecer sendo chamado filho da filha de Faraó,
ou e sofrer com o povo hebreu, se tornar escravo. Ele teve que escolher, e isso fez parte do processo dele, de resgate da sua identidade. E às vezes nós vamos precisar passar por processos assim, de perder tudo para não ter nada, e então despertarmos para o propósito que Deus tem. Vamos continuar. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, nos diz sobre Abel e sobre Caim. Todos conhecem a história, mas diz ali, deixa eu colocar lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Cara, isso é muito forte. Sabe o que acontece, irmãos? Quando falo que nós aqui estamos caminhando debaixo de uma nuvem de honra, aqueles que entenderem isso, vão alcançar o que Deus está liberando. Os que não entenderem isso, não vão alcançar. E quando olharem a vida daqueles que entenderam e alcançaram, vão dizer assim: ué, mas como é que pode? Por que isso aconteceu com ele? Como é que foi que isso aconteceu? O fato é que Abel decidiu honrar a Deus, mesmo que o pudesse fazer diferente. Nós temos a liberdade de escolha, falamos sobre isso também no domingo passado. Mas Abel escolheu fazer diferente. Escolheu honrar a Deus, mesmo que ele tivesse liberdade de não honrar. Assim como seu irmão. Seu irmão teve a oportunidade de honrar a Deus, mas escolheu não honrar. Só que sabe o que acontece, irmãos? O que acontece é que isso custou a vida de Abel. Não era porque ele queria aparecer, é porque ele entendia que se ele honrasse a Deus, esse exemplo iria estender para outras pessoas, para um futuro a longo prazo, que os que entendem o propósito deixam um legado de honra. Ele entendeu. Ele poderia ter tirado para ele e não para Deus. Não, eu vou focar nas circunstâncias. As circunstâncias é essa. As circunstâncias são essas. Eu dependo das minhas plantações, dos meus animais. Então primeiro eu, depois Deus. Mas ele escolheu fazer diferente. Ele entendeu que honrar a Deus deixaria um exemplo de honra, um legado de honra, um ensinamento de honra. E mesmo como está aqui no final do versículo 4, mesmo que ele esteja morto, pela fé, o seu testemunho ainda fala. Isso já abre oportunidade para uma outra pregação, né? Que é como nós queremos ser vistos e reconhecidos e conhecidos depois que não estivermos mais aqui. Muitas vezes nós, vemos aí falar de Lutero, falar de John Hus, falar de John Wesley, falar de John Piper, falando de Jonathan Edwards, enfim, Spurgeon, uma infinidade de homens que viveram coisas trágicas, que erraram, tiveram atitudes ruins e trágicas, mas não se limitaram a isso. Focaram no propósito e procuraram ser melhor a cada dia e viver o que Deus estava estabelecendo para eles. E hoje nós conhecemos esses homens mais pelas boas obras,
pelo legado, pelo o nível de honra que eles entraram em Deus, do que por suas falhas. Mesmo que suas falhas falem, mas falam nos deixando um ensinamento, um aprendizado. Em Hebreus 11 também, no versículo 7, e eu vou finalizar por aqui, por causa da hora, perdão, irmãos, pela tosse. Hebreus 11, 7, fala assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos lá. Quantos anos Noé ficou construindo a arca? Enfim. Tem linhas de estudos que falam 120. Mas o fato é que ele teve o primeiro filho com 502 anos, ok? E entrou na arca com 600. Sendo que quem ajudou ele a construir a arca foram seus filhos. Não sei quantos anos ele ficou construindo, irmão. Isso é uma incógnita. Alguns querem evidenciar, certificar que foram 120 anos, 100 anos, 98 anos. O fato é que não sabemos. Mas o que podemos afirmar é que foram dezenas de anos que ele ficou ali construindo uma arca. Construindo, fazendo uma obra. E para quê, irmãos? Para durar algumas dezenas de dias. Às vezes, irmãos, Deus vai fazer com que a gente construa algo a nossa vida inteira para durar alguns dias. Por isso, não foque no que você está fazendo, mas foque no propósito daquilo que você está fazendo. Cara, isso é muito profundo. Noé trabalha dezenas de anos por um propósito de alguns dias, mostrando para nós que não importa o trabalho ou o tempo que irá durar, mas importa obedecer. Pois para muitos a arca era insignificante, mas foi ela quem manifestou o propósito. E até os dias de hoje, a arca de Noé é uma analogia à igreja. Uma analogia da igreja. Até os dias de hoje, a era de Noé aponta o retorno do Messias. Até os dias de hoje, a obediência de Noé, o ele ter focado no propósito e não nas circunstâncias que estavam ao redor dele, até os dias de hoje, esse legado fala. Não importa o que você está construindo, o que importa é o propósito daquilo que você está construindo. Até porque, deixa eu voltar lá. O que parece insignificante para a terra revela o propósito do céu. Pense, cara. Chovia. Algum homem tinha conhecido chuva? A Bíblia fala que não havia chuva. E eles passavam por lá e anos, Noé construindo a arca. Noé construindo a arca. E anos, e Noé anunciando e pregando. E muitos... Esse cara é maluco, gente. Se Noé tivesse focado nas circunstâncias da incredulidade de todos aqueles que estavam ao seu redor, ele não tinha cumprido o propósito que Deus tinha estabelecido.
E pode ser que Deus esteja estabelecendo um propósito com a minha e a sua vida, de limpar a terra. E se nós focarmos nas circunstâncias, irmãos, porque esse é um tempo de apostasia na terra, mas também é um tempo de manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Esse é um tempo, irmãos, em que a incredulidade falará muito alto. Só que os verdadeiros filhos de Deus, essa voz não irá sobrepor a obediência, a fé daqueles que estão mesmo cerrados e amarrados em Deus. O que parece insignificante para a terra revela o propósito, manifesta o propósito do céu. Deus está liberando isso, cara. Nós não estamos aqui à toa. Ontem não, né? Hoje, né? De madrugada, eu e o Cláudio nos ligamos. Ele está bem, graças a Deus. Mas ele falou que está com uma saudade imensa da igreja. De vez em quando, mandem mensagem para ele, irmãos. De vez em quando, aí o pessoal conheceu ele. E ele falou, né? Cara, como era bom a gente ali. Ele falou, pastor, eu nunca vivi o que vivi lá junto, ainda falando ainda na nossa igreja lá, né? E glórias a Deus, irmãos. Não foque nas circunstâncias. Deus está fazendo e nós estamos caminhando em direção àquilo que Deus está liberando. Não foque nas circunstâncias, continue. Continue, porque o que nos torna resistentes, irmãos, são as frustrações. São quando nós esperamos uma coisa que não acontece. Isso nos torna resistentes. Se conseguirmos atravessar esses momentos, irmãos, atravessaremos tudo. Atravessaremos tudo. Continue crendo, continue caminhando para frente, avante, sabe? Para cima mesmo, vamos embora. Continue crendo no propósito que Deus tem na sua vida, cara. Mesmo que tudo pareça desfavorável. Porque muitos vão dizer assim, quando ouvirem falar o seu nome, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Porque quando ouviram falar que um tal de Jesus de Nazaré estava anunciando o reino e curando os enfermos, libertando os endemoniados, começaram a dizer assim, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Continue crendo, porque as vozes contrárias são altas e muitas. Mas quando você está fechado com um propósito que Deus liberou para a sua vida, nada te para. Continue, continue, continue. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para hoje, que Deus falou. Estava com uma outra aqui, mas Deus quis mudar o negócio e eu consegui, deu tempo, né? Viu como é bom o pastor não estar no louvor? É isso, que Deus muda os negócios, o pastor vai lá correndo, consegue anotar, né? Foquem no propósito, cara. Se vocês veem que Deus está liberando esse propósito na vida de vocês, cara, se dediquem, sabe? Se dediquem. Não troque isso por outras coisas ou por momentos até de descanso. Eu me lembro que quando começou a queimar dentro de mim, né, a adoração, não estou falando de musicalidade, irmãos. Deus não está nem aí para a nossa musicalidade, mas estou falando de uma música espiritual. Quando eu comecei a ver que minha vida estava sendo chamada para isso, cara, eu queria aquilo o tempo todo. Quando eu vi que Deus estava me chamando para a palavra, cara, eu mergulhava nisso aqui. Preciso mergulhar mais ainda. Porque agora o nível é outro, é um nível mais elevado, mas eu preciso mergulhar mais ainda. Imagine Noé, quando Deus falou com ele. Será que ele sabia construir uma arca?
Ele deu o jeito dele, caiu para dentro. Levaram dezenas de anos. Mas ele foi cumprir o propósito. E nós precisamos mergulhar cada vez mais. Cada vez mais. Sabe? Pegar mesmo aquilo, se empoderar daquilo que Deus está liberando sobre as nossas vidas. Se Deus está te chamando para ficar com as crianças, cara, mergulhe nisso. Sabe? Mergulhe nisso, vai buscar, né, modo de lidar com as crianças, modo de falar, coisas do céu. Ore para que Jesus te revele, sabe? Se Deus está te chamando para ficar na porta recebendo os irmãos, é isso mesmo, vai aprendendo a trabalhar sobre isso, vai ler as cartas a Timóteo, sabe? Vai mergulhar nisso. Se você vê que Deus está te chamando para um pastorado, cara, vai mergulhar nisso. Vai mergulhar nisso, vai aprender com Moisés, vai aprender com Davi, vai aprender com Jesus. Vai lá sentir o cheiro da ovelha, que às vezes fede demais. Mas continue amando ela e vambora. Leve ela para tomar um banho no rio. Sabe, se você vê que Deus está te chamando para algo, cara, mergulhe nisso. Não negocie. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos, cara. E somente aqueles que estiverem preparados, prontos, serão levantados. Estava assistindo... O relógio parou, glória a Deus. Estava assistindo essa semana também um testemunho do pastor Antônio Júnior. Quem conhece o pastor Antônio Júnior? Ele é um jovem pastor, né? Não. É um jovem pastor. E... ele, cara, eu me identifiquei muito com o testemunho dele. Muito demais, irmão, você não tem noção. Eu já gostava de alguns assuntos que ele traz, né? Que são interessantes, alguns assuntos, né? E uma entrevista dele com aquela Karina Bach, né? Bach. E ele começou a falar do início do seu ministério. E ele começou a falar que, né, ele sentiu Deus chamar ele para o pastorado. E aí ele foi falar com os seus pais. E os pais dele, não, amém, filho. Você já pensou em algo? Né? Eu estou pensando até em fazer um seminário, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo que ele foi falar que Deus estava chamando ele para o pastorado, ele tinha que falar para os pais que ele tinha ficado reprovado na faculdade. Que ele estava fazendo uma outra faculdade. E quando ele terminou de falar do propósito de Deus, o que estava queimando dentro dele, aí ele falou assim, então pai, mas eu preciso te dizer uma outra coisa. O que, meu filho? É que eu fiquei reprovado na faculdade. Tudo bem, meu filho, eu já estava vendo que você não estava nem aí para a faculdade mesmo. Aí, é. Então ele foi com um amigo para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte ele acabou fazendo um seminário lá em BH. E depois ele voltou para a sua igreja queimando, né? Incendiado. E aí começou a pregar na sua igreja. Mas aí ele viu os irmãos, uns dormindo, uns nem aí, outros cochilando. E eles falaram assim, meu Deus do céu, gente. O Senhor me entregou várias palavras, principalmente palavras de que estaria diante de uma multidão. Eu seria o pastor de multidão. Eu falei, caraca, rapaz, aí eu parei até de trabalhar, fiquei assistindo. Aí fiquei assim, olhando na bancada, falei, gente, isso tá... Aí eu fui e coloquei para assistir depois, para eu poder continuar trabalhando. Aí quando eu fui me deitar, eu coloquei o fone e fiquei ouvindo. E aí ele falou que um certo dia, o pastor presidente da igreja chamou ele e falou com ele, cara, você tem certeza que esse é teu chamado mesmo? Tem certeza que esse é o propósito que Deus tem na sua vida mesmo? Ele falou assim, eu não vejo que você tem esse chamado, eu vejo que você é muito bom para aconselhar, né?
para conversar ali no gabinete, tudo. O que você acha? Aí ele virou e falou assim, pastor, eu também estou achando isso, porque eu vejo as pessoas, parece que não estão nem aí para a minha pregação, né? Ele embarcou naquela. Só que ele ficou muito triste. Nesse tempo ele já era casado. Então ele conversou com a esposa dele e de repente ele ouviu uma voz falando com ele. Faz um perfil no Facebook, começa a fazer lá uns vídeos. Aí ele falou, não sei nem mexer nesses negócios, né? Aí ele começou a fazer. Aí primeiro vídeo, nenhuma curtida. Segundo vídeo, nenhuma curtida. Terceiro vídeo, nenhuma curtida. Quarto vídeo, nenhuma curtida. Aí ele falou, meu Deus do céu, acho que é coisa da minha cabeça. Aí de repente as pessoas na igreja começaram a falar com ele, assisti aquele vídeo seu, que bênção, cara, glória a Deus. Então, ele ia lá olhando, não tinha nenhuma curtida. Nenhum compartilhamento. Caramba, gente. Falei, tá parecendo a gente, tá parecendo eu, né, cara? Bota os vídeos lá, não tem nem curtida, não tem compartilhamento, não tem nada, mas o pessoal vê, tem umas visualizações lá. Aí ele falou que de repente foi crescendo aquilo. E outras pessoas de outras cidades começaram a ver. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, irmãos, a igreja dele é uma igreja pequena, mas ele tem, não sei quantos milhões de seguidores que se alimentam. E ele fala que no início ele começava a receber mensagens daquelas pessoas nos vídeos e ele ia respondendo, ao ponto que ele trabalhava até as 18 da tarde e depois ficava até 2 da manhã respondendo as pessoas. Aí hoje ele e a esposa dele fazem o seguinte, eles veem as questões que as pessoas colocam e ao invés de eles responderem, eles fazem vídeos sobre aquilo. E eu achei isso muito interessante. Porque às vezes nós estamos muito focados nas circunstâncias, enquanto Deus está liberando um propósito enorme. Eu estou sentindo um cheiro de queimado, dá uma olhada lá atrás. Lá. É isso. Fique focado no propósito. Vamos orar, gente? Amém? Espero que você tenha pegado isso. Mais uma vez repetindo, se você vê que Deus está te chamando para adoração. Certa vez Ademar de Campos falou comigo lá em Petrópolis. Se você sente que Deus está te chamando para adorar diante do povo, comece adorando onde ninguém vê. Comece adorando onde não tem ninguém para te aplaudir, cara. E depois, simplesmente faça o que você faz onde ninguém vê, diante dos olhos que irão te ver. Falou isso para mim. Então, cara, tudo começa, sabe, lá num lugar onde não tem pessoas para te aplaudirem. Então é isso. Dedique sua vida ao Senhor. Dedique o seu coração a Ele, cara. Não olhe para as circunstâncias. Ele te chamou para com muitas pessoas difamando sua vida, não acreditando no propósito que Deus tem na sua vida. Continue, cara. Continue em nome de Jesus. Pai, eu quero nessa noite orar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, fortaleça, Senhor, as nossas vidas. Deus, mesmo que pareça loucura, Senhor, ó Deus, algumas escolhas, atitudes nossas, Senhor, ó Deus, atitudes de fé que digo, mesmo que pareça loucura ou insignificante para muitas pessoas e para a terra, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, Senhor, para continuarmos, Senhor, caminhando, Senhor, em direção ao propósito, Deus, mesmo que tudo pareça desfavorável, Senhor,
que as nossas vidas continuem, Pai, ó Deus, continue caminhando em direção ao propósito que o Senhor tem, Deus, ó Deus, que os nossos olhos fiquem focados no propósito e não nas circunstâncias, Deus, ó Senhor, mesmo que estejamos diante de um mar fechado, ó Deus, nós iremos crer que esse mar pode ser aberto para que nós possamos atravessar, Deus, mesmo que tudo pareça desfavorável, Senhor, ó Deus, fortaleça o nosso espírito, Senhor, para continuarmos, Senhor, para avançarmos, Deus, para irmos em frente, Pai, em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Fortaleça a vida dos teus filhos, Pai, que aqui estão nessa noite. Fortaleça a vida dos teus filhos que estão acessando esse vídeo pela internet, Deus. Em nome de Jesus, que possamos compreender, Pai, ó Deus, que olhar para as circunstâncias paralisam as nossas vidas. Agora olharmos para o propósito conduz as nossas vidas a um nível de obediência e honra mais elevado, Senhor, em nome de Jesus, Pai.